Você diria assim ao anúncio de aluguel de um quarto numa das zonas mais centrais da cidade, espaçoso, de frente pro lago, pela bagatela de $200? Ou acharia que tem alguma coisa de errada com esse lugar ou com quem tá tentando alugar esse lugar? Nosso romance de hoje é fruto da bolha imobiliária, especulação imobiliária, capitalismo em colapso e gatinhas artistas que não conseguem ganhar dinheiro. Em clima de Halloween, hoje eu venho falar de Morando com um Vampiro, da Diana Levine, que foi um livro que resgatou a minha versão adolescente e com o qual eu me diverti bastante. Oi, eu sou a Marci, esse é o Pausa pro Chá, um canal aqui no YouTube pra gente falar sobre livros, viagens, agora tem vlogs da minha rotina aqui em Barcelona também, e uma newsletter lá no Substack, na qual eu te mando textos meus, mais dicas de séries, filmes, livros, tudo que a gente pode fazer pra aproveitar os nossos tempos de pausa com mais qualidade. O link pra se inscrever na newsletter tá aqui na descrição desse vídeo e bora falar da leitura de hoje. Aqui a gente tem a Cassie, que é uma artista que ela não consegue se bancar com a própria arte, né? Mas ela é muito apaixonada por criar. E aí, pra continuar criando, ela tem um monte de trabalhos ali que pagam pouco, que são poucas horas do dia, né? Trabalhos de meio período, daí ela trabalha na biblioteca, trabalha num café, já deu aula pra pessoas. Tipo, ela vai fazendo o que dá e mesmo assim o que dá é muito pouco. E enquanto os amigos dela, porque ela tá ali na base dos 30 e poucos, enquanto os amigos dela estão prosperando nas suas carreiras, estão começando a comprar casas e tal, né? Talvez seja um drama bem estadunidense, porque, não sei, a minha geração com 30 anos, ninguém tá comprando nada ainda. As pessoas estão com uma vida mais estável. E ela ainda tá pagando as dívidas do mestrado em arte que ela fez e não consegue muito avançar ali, né? Então, ela já morou num monte de apartamento dividindo com outras pessoas, agora ela tem que sair do apartamento dela, ela não faz ideia de pra onde ir. E cada vez que o melhor amigo dela oferece, vem morar comigo, com o meu marido, ela fica se sentindo assim, o cocô do cavalo do bandido, porque ela não quer morar no sofá de ninguém, ela só quer ter a própria casa. Nessa situação insalubre financeiramente, ela encontra esse anúncio dizendo que, $200 e um quarto. Nessa zona que é cara, que, tipo, deveria custar $1.000, né, esse quarto. Pelo menos $1.200, $2.000. E aí ela fica pensando, não vou, vai ser um assassino, mulheres têm que se preocupar com coisas, né, que talvez homens não tenham que se preocupar sobre dividir casa, e ela fica meio nessa, até que o amigo dela diz, mas vai lá ver. E ela vai, e quando ela chega lá, é o cara mais gato que ela já viu na vida. Ainda que tudo soe um pouco deslocado no tempo. Então esse cara tá com um terno de 3 peças, meio Downton Abbey, é o jeito que ela define. Uma cartola, tipo, em pleno século XXI, né? E a casa tem toda uma decoração meio século XVIII, então é meio esquisito. Mas o cara parece super gentil com ela e baseada numa promessa completamente vazia de tipo, fala pra mim que tu não é um assassino, ela decide que ela vai se mudar pra lá. Ela vai escolher se mudar pra lá pela necessidade, mas também muito por esse crush repentino que ela sente nesse cara, porque ele é simplesmente o cara mais lindo que ela já viu e ele é gentil, meio diferente das outras pessoas, sim, né? Porque ele é um vampiro, mas isso ela ainda não sabe. E essa é a primeira coisa que eu gosto bastante nesse livro. A gente já sabe que ele é um vampiro. O próprio título entrega, né? Morando com um vampiro. Em inglês também é My Roommate is a Vampire, eu acho. Então tá no título, a gente sabe, no desenho, né? Na capa, na ilustração. A gente sabe, mas ela não. E isso vai gerando algumas cenas bem engraçadas entre os dois. Assim, grande parte do humor desse livro tá no fato de o Frederick, que é esse cara, né? Que é o vampiro, estar totalmente vampiros fora de contexto, sabe? Então ele tá sempre destoando do ambiente, destoando no jeito de agir, no jeito de pensar, nos horários, né? Então ele fica o dia inteiro dormindo e só fica acordado à noite. E ela fica, talvez ele seja doutor, médico, faz plantão à noite. Então tem várias mini coisinhas que ela não entende sobre ele, que a gente 100% entende e dá risada, porque é óbvio, né? Se tu pensar assim, esse livro vai ficar brincando com essa fantasia, né, de existirem vampiros e tal. Mas se tu pensar que ela é uma personagem do século XXI, realmente tem várias mini coisas que seriam esquisitas, né? Tipo, como assim o cara dorme o dia inteiro? E como assim ele não tem panela? Tipo, chega um momento em que ele não tem panelas em casa, que obviamente ele não precisa cozinhar, né? E aí ele diz pra ela que as panelas dele estão em manutenção. E ela fica, como assim panelas da manutenção? Então tem várias mini coisinhas que acabam sendo muito engraçadas dela
tipo, achando esse cara esquisito, mas ao mesmo tempo completamente afim dele. A gente entende, então, por que a Cassie escolhe estar lá, mas por que o Frederick, que é um vampiro aí de muitos séculos de vida, ainda precisa estar dividindo casa? Gente, realmente, né, a crise imobiliária tá tão grande que até uma pessoa que tem um patrimônio de, né, séculos ainda precisa dividir casa? Não. O que ele precisa é de alguém pra atualizá-lo pro século XXI. Por que a casa dele parece do século XVIII? Por que ele se veste com cartolas e ternos sob medida de cortes antigos? Porque o Frederick tomou alguma coisa, uma poção, sei lá, porque não fica claro no livro inteiro isso direito. E mesmo quando ele explica, ele é muito vago, que é uma crítica que eu tenho, mas eu vou falar mais sobre isso depois. Mas ele tomou essa poção, e essa poção botou ele em coma, então ele ficou dormindo um século. E aí quando ele acorda, é de se imaginar que gere muito estranhamento, especialmente ver o mundo contemporâneo, né? Porque, tipo assim, se a gente pensar, sei lá, se uma pessoa dos anos 80, até dos 90 ali, tipo eu que nasci nos anos 90, né? Que eu não tinha internet em casa, não tinha várias coisas que existem hoje, né? Dormisse 25 anos só e acordasse 2025, cara, o mundo é outro, tem rede social, tem IA. É já difícil de aceitar e entender o mundo com esse gap de 25 anos, se tu estivesse completamente à parte da sociedade. Aí imagina um século, ele tem uma pira várias vezes sobre ser atropelado, porque ele não tá acostumado com carros, especialmente carros como os carros que a gente tem, com essa grande velocidade, né? É um choque muito grande. E ele está se sentindo muito deslocado. E o teto dos vampiros deste universo, de quase todos os universos de obras de vampiros, é que ele tem que passar despercebido. Então a ideia do Frederick em pedir pra alguém morar com ele é ir aprendendo por contexto coisas, né, que essa pessoa fosse ajudar ele a ver o mundo e a se contemporaneizar de alguma maneira. E sei lá, por exemplo, quando, né, tem o cinema, começa o cinema, tem as salas lá de projeção e tal, os irmãos Lumière e tudo aquilo. Quando é exibido o filme, né, que é no filme ali, o vídeo, né, a imagem em movimento, de um trem se aproximando da câmera, é muito comum essa história, né, muito contada essa história de que as pessoas saíram correndo, porque elas não estavam acostumadas com isso e realmente enganou tanto os sentidos delas que elas pensaram que o trem realmente estava vindo, sabe? Então imagina, né, o Frederick poderia ser uma dessas pessoas e de repente ele está neste mundo com matcha lattes e cores e TikTok, sabe? Então é um choque muito grande. E acho que esse é um ponto super positivo do livro e é aqui, neste quesito, que vem grande parte de por que o livro é engraçado e bem-humorado e divertido. Ele consegue muito bem mostrar o descompasso do Frederick com o tempo. Seja pela forma com que ele se veste, o jeito que ele pensa, ele não consegue entender redes sociais, por que as pessoas iriam compartilhar suas vidas desse jeito? Daí tem um momento que a Cassie posta uma foto de biquíni, né? E ele fica horrorizado, porque primeiro que o biquíni não era assim quando ele era vivo, e segundo que... para o mundo inteiro ver, né? Tipo, então ele tem umas ideias muito defasadas do presente, né? Ele poderia ser só um cara machista falando que ela não devia estar se postando de biquíni. Sim, mas tu consegue entender por que ele pensa assim, porque realmente ele é um cara de outro tempo. Então quando ela vai mostrar, porque ela é artista plástica, né? Então quando ela vai mostrar pra ele as coisas, as obras dela são umas lindas aquarelas que ela cola lixo. E aí ele fica tipo... sabe? Ah, que diferente, porque ele não viu arte contemporânea, não viu instalações, né? A arte que ele conhece é a clássica Belas Artes e tudo mais. Acaba gerando esses momentos super divertidos no livro por conta desse descompasso e por esse conflito entre ele e a Cassie, né? Aí acaba se tornando o Frederick até meio fofo, porque ele chega a ser ingênuo, né? Por não saber como se portar, daí ele não sabe usar cartão de crédito, ele tenta pagar as coisas com moeda, sei lá, esqueci o nome, mas a moeda lá de trás. Com os dois já morando juntos, a Cassie já sabe que ele é um vampiro, né? Em algum momento ela ia descobrir, então isso não é um spoiler. Ele monta uma lista de coisas pra que ela ensine pra ele, pra que ele passe despercebido pela sociedade. E aí são coisas tipo comprar um café sozinho, andar de metrô, grandes acontecimentos históricos do último século. Tem um dia que ele fica pesquisando na Wikipédia tudo sobre a Taylor Swift, né? E daí faz amigos por conta disso, enfim. E esses momentos, tipo, eu não sei, eu achei legal, assim, o jeito com que, tipo, as coisas têm motivo pra acontecer, sabe? Então é bonitinho ele montando a lista, e essa lista, fazer essas coisas, porque depois a Cassie também coloca um item mais na lista, que é comprar roupas contemporâneas, né, porque o cara tá de cartola e terno,
E é a partir de fazer essas atividades que eles vão se conhecendo, que eles vão se apaixonando. Então tem um motivo para eles estarem juntos, e é isso que eu gosto de ver em livro de romance. Essa aproximação crescendo e esse afeto crescendo a partir das experiências que os personagens vão vivendo juntos. Mas, ao mesmo tempo, esse livro tem uma coisa que eu geralmente não gosto, mas que aqui funcionou também, que é que a Cassie está 100% na dele desde o primeiro dia que ela viu esse cara. Ela vai falar do peitão dele, do bração dele, da mãozona dele, né? Porque homens atraentes sempre tem que ser grandões. Dos Ebs, de como é bruto, duro o peito dele quando ela encosta pra provar a roupa. Ela tá sempre assim, ó, pegando fogo quando ela tá perto dele. É uma coisa que eu acho meio, às vezes me irrita, mas como esse desenvolvimento em paralelo vai acontecendo, deles estarem conversando, deles estarem vivendo coisas, não me irrita tanto e eu gosto, faz sentido pra ela. Sei lá, gente, às vezes as pessoas são contraditórias, né? Quem vai narrar o livro é a Cassie, então ela é a nossa narradora em primeira pessoa, mas essa narração dela vai estar intercalada com trechos do diário do Frederick, que é a coisa que eu mais odeio, porque fica ele falando umas coisas meio creepy, de tipo, ai, nossa, é a primeira vez que eu sinto emoções lá embaixo, depois de um século, e daí eu fico, eu quero torcer por ti, não seja nojento. Tem os bilhetes que a Cassie e ele trocam, porque como eles estão em turnos, né, opostos, durante o dia ela sai pra trabalhar, ele vai dormir, daí ela deixa um bilhete, daí quando ele acorda à noite, ele responde, no outro dia de manhã ela vê, então, eles ficam muito se correspondendo também, que isso é meio fofo, e tem a minha parte favorita, que são as pesquisas no Google que ele faz. Então, é bem divertido, assim, eu dei algumas risadas com as coisas que ele busca no Google. Fica tudo isso intercalado, assim. Em termos de diagramação, eu achei esse livro meio confuso, porque do nada, entre esses trechos, assim, de coisas dele, e já ela continua contando, sabe? Tipo, a gente não vê o ponto de vista do Frederick, a gente só vê essas pequenas inserções de coisas dele, tipo uma lista, uma pesquisa, um pedacinho do diário, mas é bem pouco. E assim a história vai indo, os dois se conhecendo, daqui a pouco a gente vai ter um problema, né? Esse livro segue uma estrutura bem clássica de livro de romance, vai ter um conflito, eles vão ter que resolver e tal. Mas, assim, se eu pudesse descrever este livro em poucas palavras, eu diria que esse é um livro bobo. Simplesmente bobo. Tem várias coisas que ele não se atém a explicar. Tipo, o que o Frederick tomou pra dormir 100 anos? Ninguém sabe o que é isso, não poderiam usar contra ele, né, nesse momento de conflito, essa poção, essa bebida, sei lá o que deram pra ele. Muito do passado dele de vampiro a gente sabe muito por cima também, a gente não sabe como foi a transformação, se ele queria ser vampiro, se ele não queria, né, o Frederick segue aquele clássico Stefan Salvatore, então, de beber bolsinha de sangue, né, não mata humanos, mas falta muito detalhe. O próprio conflito que eles têm se soluciona assim, tipo, e é o conflito principal do livro, e a solução pra esse conflito é meio boba. E aí tu fica, o quê? Mas foi isso? Então, ele é um livro bobo. Eu não acho de um jeito ruim. Essa parte do conflito me incomoda um pouco, eu não vou negar. Fica sendo ingênuo demais essa solução funcionar, assim, tipo, os vampiros são muito bobos. Eu queria mais, às vezes? Sim. Queria mais, às vezes, todas essas perguntas que eu fiz sobre ele virar um vampiro, ser um vampiro e tudo mais. Eu queria ter mais respostas do que significa ser um vampiro nesse universo, né? Porque cada universo tem as suas definições. E a Cassie também tem uma questão super central na vida dela, que é ela ser um fracasso, né? A arte dela, pra ela, é a expressão mais honesta de quem ela é, mais sincera, ela tá entregando o coração dela nessas pinturas. E aí, a arte dela não vende. Ela não é chamada pra participar de exposição nenhuma, não tem comprador pras coisas que ela faz, ela não consegue empregos dando aula, que é uma forma de ganhar dinheiro, né, sendo artista. Ninguém contrata ela também, porque é muito fora do que as escolas querem que se ensine sobre arte. E isso tudo mexe diretamente na autoestima dela. Se o que eu faço sou eu, né? A coisa mais profunda que tem aqui dentro, meu âmago exposto numa tela. Ninguém se interessa, ou ela também está descompassada com o tempo dela, como o Frederick, que no dele é o passado e o dela talvez seja mais o futuro, ou realmente o que eu tenho para entregar para o mundo não vale nada. E aí isso começa a mexer muito com ela, se sente muito uma fracassada. E é uma coisa que eu acho super interessante, é um dilema que eu acho que todo mundo que cria, seja arte plástica, seja música, seja
texto, né? Todo mundo que mexe com criação, que coloca muito de si na sua criação, sente um pouco que o seu valor tá atrelado ao quanto comercialmente isso serve, né? Tu pode ser um artista indie, não sei o quê, e gostar de causar estranhamento, mas também tem que pertencer a alguma coisa. A galera indie vai ter que te validar de alguma maneira, né? É uma discussão que eu acho super legal, que tá no livro mais ou menos, mas que a solução também é assim, e que muito de ela começar a se enxergar de novo como uma artista que tem valor é esse cara olhar pra ela. E daí eu fico... Não é essa a mensagem que a gente quer. Estou dizendo que isso não acontece, de que a gente não se valida a partir da perspectiva de quem a gente ama ou de que a gente quer interessar? Não, mas eu queria que não fosse só a validação dele que validasse ela, sabe? Que ela tivesse essa grande mudança, assim. E eu me peguei pensando que esse é o primeiro livro publicado pela autora. E isso se nota. Não é só o personagem do Frederick que é ingênuo. Talvez a história seja um pouco ingênua e ela ainda seja um pouco ingênua em amarrar todas as pontas que ela foi criando, em aprofundar um pouquinho mais essa história, dar mais nuances para esses personagens, ou então lidar, né, com os dilemas, esses dilemas da Cassie, por exemplo, com um pouquinho mais de profundidade, que a gente pode totalmente ter uma galhofa e ao mesmo tempo um pouquinho mais de profundidade nos personagens. Pra mim falta muita maturidade de escrita nessa autora, né? Porque, por exemplo, esse final, cara, é pra ser um final épico, tipo assim, aconteceram 1000 coisas, não vou falar pra não dar spoiler. Um livro, uma estrutura clássica, criaria na gente mais angústia de que não vai dar certo, de que esses personagens não vão conseguir, que é muito, o plano deles é tão estapafúrdio que não vai dar certo. E a gente tá falando de pessoas, né, de vampiros, podem te matar, gata, assim, ó, estalou o dedo, presa na garganta e já foi. Esse final, por exemplo, pra mim demonstra bem isso, de que falta maturidade. Até técnicas mesmo de escrita pra construir um final mais épico, pra gente ficar um pouquinho lendo rapidinho pra chegar na página seguinte, ver se isso se resolve. E daí, quando nesse conflito particular, né, que é o principal do livro, soluciona tão rápido que eu fiquei assim, quê? Já? Dito isso, é um livro que eu não recomendo? Não, gente, muito pelo contrário, eu super recomendo a leitura, foi muito divertido. Falei já muito sobre esse descompasso do Frederick com o tempo, mas eu acho que é um ponto alto, é muito engraçado. A Cassie é meio fofa, assim, ela tem umas piadinhas às vezes autodepreciativas que super funcionam. Tenho muitas críticas, não é um livro assim que, nossa, vai ficar pra sempre no meu coração, mas é um livro bom pra passar um fim de semana, sabe? Pra dar uma risada, pra entrar nesse clima de Halloween. O livro pra mim ficou com 3 estrelas justamente por todos esses motivos, por eu ter me divertido, ter gostado, mas também às vezes ter desejado que tivesse mais contexto, mais amarração entre os pontos que estavam sendo jogados no livro. A autora escreveu outros 2 livros nesse mesmo universo, que é Meu Namorado é um Vampiro. Esse segundo livro vai focar na história do amigo do Frederick, que ajuda ele e tal. E depois tem mais um, que é Road Trip with a Vampire, né? Viagem de carro com um vampiro, viajando de carro com um vampiro. Mas esse ainda não está traduzido e eu também não conheço os personagens. Talvez eles vão aparecer brevemente no livro 2 pra gente poder conhecê-los no terceiro, né? E tem uma bruxa também nesse terceiro livro, né? Par romântico é um vampiro e uma bruxa. Assim, não vou dizer pra vocês que eu tô desesperada pra ler os próximos, entendeu? Que eu vou ler amanhã. Mas não vou dizer também que eu não leria. Se eu tiver numa tarde que eu não tenho nada pra ler, ou que eu não tô conseguindo me concentrar, eu acho que esse é o tipo de história fácil que te engancha e é rapidinho, é um docinho assim que tu come de tarde, faz uma maratona e acabou e vida que segue, sabe? Se você já leu algum dos outros 2 livros dessa série e gostou, me conta nos comentários que daí eu vou botar aqui na minha lista e também depois posso vir falar sobre eles e tudo mais. Já aproveita e me conta também se já leu, né, Morando com um Vampiro, o que achou, se fez sentido as coisas que eu falei, se ficou com vontade de ler. Eu sempre reitero aqui que eu amo falar sobre livros com vocês nos comentários. E assim a gente vai cada vez mais juntando e azeitando o nosso clubinho, né? É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Fica a dica de já seguir o canal para acompanhar tanto os vlogs de viagem, quanto também todas as resenhas literárias que eu faço todas as semanas aqui neste canal. Eu estou pensando também em fazer um vídeo com as minhas livrarias preferidas aqui de Barcelona. Então, se vocês pedirem aí nos comentários, eu com certeza faço. Bom, já falei muito. Um beijo e até o nosso próximo chá!